Hoje eu vou começar a contar pra vocês toda a história de Ben 10 clássico, do começo ao fim. Vambora. Você lembra do primeiro episódio de Ben 10? Bem, o episódio começa com o Vilgax atacando a nave onde tá o Omnitrix. Logo depois, a gente vai para o Ben, que está entrando de férias, logo depois dele acertar um aviãozinho na nuca da professora. Logo depois disso, ele tenta salvar um outro aluno lá de bullying, só que ele acaba sofrendo bullying junto e é pendurado em uma árvore através da cueca. Nisso, o Vomax e a Gwen chegam para pegar ele para fazer a viagem de férias, e bem na noite, onde eles estão prestes a comer uma bela tigela de minhocas marinadas. Tá legal, eu desisto. O que é isso? Minhocas marinadas. É muito difícil achar em nosso país. São consideradas um petisco em alguns países. E uma nojeira em outros países. O Ben acaba saindo para uma caminhada ali pela floresta. Isso ele acaba vendo o que pensa ser um meteoro caído na Terra. Meteoro esse que inclusive cai quase em cima dele, matando ele. Só que curioso, ele vai perto ali da cratera. E então o relógio acaba grudando no pulso dele, vinculado ao infinito. Assim, com o relógio ativo, o Ben acaba apertando ele e vira o Chama, que quando eu era criança eu chamava de tocha humana. O Ben acaba causando um incêndio acidental ali na Amazônia, então vemos o Vilgax enviando pra Terra um robô para pegar o Omnitrix, robô esse que o Ben acaba derrotando usando o diamante. Então vemos o Vilgax ali usando meio que uma câmara de recuperação Saiyajin, e o Ben virando o XLR8, que é meu ali favorito, inclusive. Então ele pega os caras que fizeram bullying com ele lá no começo do episódio e pendura eles pela cueca também, lá em uma árvore, e acaba o episódio. O segundo episódio começa com o Ben ali resgatando uma mãe e um filho que estão em uma casa em chamas. Inclusive, ele absorve todas as chamas do local, algo que ele podia ter feito no primeiro episódio, né, que tinha uma floresta pegando fogo, mas tudo bem. Depois disso, ele vê que o moleque ali tem umas cartas douradas e lutadores de sumô, mas o Vomax e a Gwen aparecem para que eles persigam os bandidos que roubaram um banco ali. Sumoi! Ô super pateta! O fogo foi uma distração para encobrir um assalto à joalheria. Os bandidos estão fugindo! O Ben consegue pegar os bandidos e acaba depois se destransformando e perdendo um pouco do respeito dos bandidos. Logo depois disso, a gente conhece o Doutor Animal, um dos principais vilões de Ben 10. O Doutor Animal vai até um supermercado, onde o Ben, o Vomax e a Gwen estão. Inclusive, o Ben tá transformado em massa cinzenta, porque ele entra ali em um cereais para procurar cartas douradas de lutadores de sumô. Mas aí, então, o Doutor Animal aparece e o Ben tem que derrotar um hamster gigante em cima de um patinete, porque o relógio estava recarregando. Depois disso, os três começam a perseguir o Doutor Animal, que está em cima de um periquito gigante. Eles acabam em um museu, onde o Doutor Animal acaba revivendo um mamute e também um T-Rex. E ele sai dali montado em um T-Rex, que é uma cena muito da hora. E é nessa cena, inclusive, que aparece o Quatro Braços pela primeira vez, com ele derrotando o mamute. O periquito gigante sequestra a Gwen, mas ela acaba sendo salva pelo Insectoide. E o Ben também utiliza ele para derrotar o Doutor Animal, pegando o capacete dele, que transformava os animais ali, quebrando ele, e assim todas as transformações voltando ao normal. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar também, para que mais pessoas saibam. Bem, o episódio 3 de Ben 10 é o episódio do Kraken. Começa com o Ben ali pulando em um lago e assustando a Gwen, se transformando no Quatro Braços. Depois disso, a Gwen vai reclamar com o Vomax, e enquanto isso, o Ben acaba testemunhando o monstro de verdade do lago. Depois ele até tenta contar para o Vomax e a Gwen durante a noite, só que ninguém acredita nele, é claro. Eu fui atacado por um monstro gigante no lago. Alô? Você não se lembra? Você já me pegou nessa! Mas foi verdade dessa vez. Chega, campeão. A piada acabou. E durante a manhã, eles vão pescar no barco de um capitão esquisitão lá em Rabugem. E durante o passeio, o Ben acaba falando que viu o monstro realmente durante a noite. O capitão acaba ouvindo e concorda com o Ben, falando que de fato existia um monstro ali no local, chamado Kraken, que o capitão estava caçando ele. E ele diz que poderia levar eles lá se eles quisessem. O vô, vendo que o Ben estava querendo muito isso, acaba concordando. Só que durante o caminho, eles acabam sendo impedidos por um grupo que parece ser um bando de ativistas ali. Só que durante esse encontro, acaba aparecendo o Kraken, que ataca inclusive o pier onde a Gwen estava sentada. O Ben, então, para salvar as pessoas, tenta virar o aquático, só que acaba virando o XLR8 e consegue parar o Kraken, que estava tentando pegar uma caixa ali que os ativistas dizem que seria o almoço deles. E o Kraken consegue voltar ali e pegar uma das caixas para ele. Bem, durante a noite, o capitão acaba entrando no barco e vai sozinho tentar encontrar o Kraken. E o Ben acaba também entrando no barco dele, sem que ele visse, é claro. E os dois acabam mergulhando juntos. E o capitão, inclusive, em uma das cenas, como não estava esperando o Ben ali, acaba tirando um arpão e quase mata ele. Bem, então os dois acabam achando que parece ser um ovo de Kraken. E na volta para a superfície, os ativistas acabam encurralando ali o capitão, perguntando o que ele estava fazendo ali. O capitão não diz, acaba sendo nocauteado e sequestrado, e tem o barco também afundado por eles. O Ben consegue escapar, vira um insectoide
e consegue resgatar o capitão. Só que durante o sequestro ali do capitão, os ativistas acabam falando que estavam buscando pelos ovos ali do Kraken. O Ben, que escutou tudo, conta para o Vomax e para a Gwen, então eles acabam descobrindo que na verdade aquelas pessoas ali não eram ativistas coisa nenhuma, era um bando de caçadores ilegais que estavam atrás dos ovos para vender eles. Isso eles então pegam um barco reserva ali do capitão, deixando ele para trás inclusive, porque ele de toda forma ele queria caçar o Kraken, mesmo sabendo que o Kraken era apenas uma mãe que estava tentando proteger os filhotes. Eles partem para o esconderijo dos caçadores. Chegando lá, finalmente o Ben vira o aquático e parte para sentar o cacete na galera. E nesse momento começa uma briga muito legal, porque a gente tem o líder dos caçadores em um robô maluco ali, e os três ficam se atacando, muito parecido inclusive com o episódio lá do Demolidor da Netflix, onde fica o mercenário contra o Demolidor e contra o Rei do Crime. Todo mundo se batendo ali. Até que no final, o Ben consegue pegar os ovos do Kraken, leva pro ninho, então o próprio Kraken acaba destruindo a armadura do caçador ali. O Ben nocauteia ele e deixa para a polícia pegá-lo. Depois disso, a gente tem o Ben sendo pescado pelo capitão do barco, que achou que tinha pegado um dos filhotes ali do Kraken, só que depois o Ben acaba voltando para a forma normal, e a gente tem uma cena bem engraçada até. Bem, o episódio 4, que talvez seja um dos mais bizarros aqui de Ben 10, começa com o Ben dando cacete em uns ladrões ali que estavam tentando roubar um caixa eletrônico ali no meio da estrada, inclusive um deles acaba jogando o Vomax no chão, deu até dó do Vomax nessa cena, mas depois de darem um jeito nesses ladrões, o Vomax diz para o Ben que eles iriam visitar a tia Vera, que morava em um lugar que provavelmente tinha um monte de aposentados ali. E um corte de cena, a gente acaba vendo um desses idosos que morava ali sendo possuído por um tipo de alien. Ou sequestrado, como a gente vai ver aqui no episódio. Bem, assim que o Ben chega, ele já percebe que tem algumas coisas estranhas ali, até porque o vizinho que tinha sido sequestrado ali acabou olhando pra ele de uma maneira bem esquisita. Mas então eles vão ver a tia Vera, que dá umas apertadas nas bochechas dele e da Gwen, então eles vão conversar enquanto estão comendo uma gelatina feita de costela e de couve-flor. Isso o Ben, então, pensando em fugir dali, acaba virando pela primeira vez o fantasmático e vai dar uma volta pela cidade. E nessa volta, ele vê coisas muito mais estranhas do que antes, porque ele vê, por exemplo, uma velhinha subindo em cima do teto e comendo uma mosca, e também o vizinho da casa da tia Vera, suspeitamente, se é que existe essa palavra, entrando ali no lixão e abrindo o que parece ser uma passagem secreta. E bem nesse exato momento, o relógio acaba descarregando. E nisso Ben começa a ser perseguido pelo vizinho maluco, enquanto ele dirige um carro de golfe, e ele só consegue ser salvo porque os splinkers ali que ele acaba caindo com o carrinho, acabam ligando e o bicho sai correndo dali. Voltando para a casa da tia Vera, o Ben acaba explicando para eles o que tinha acontecido e eles até vão tentar dar uma investigada ali na casa do vizinho, só que como não acham nada demais, eles vão dormir. Só que durante a noite, a tia Vera acaba sendo sequestrada por esses aliens também. Na manhã seguinte, a Gwen e o Ben acabam saindo ali para investigar a cidade, enquanto o Vomax tinha saído para uma caminhada, só que durante essa investigação eles acabam sendo atacados pelos aliens que estavam fingindo ser os velhinhos ali, que inclusive é algo bem bizarro, porque eles ficam com os dentes amarelos, é bem esquisito. E no meio desse ataque também aparece ali o Vomax, só que na realidade o Vomax também tinha sido pego. Então eles acabam fugindo até o lixão, e isso bem acaba virando a besta, e eles entram dentro daquela passagem secreta, que na verdade era um túnel subterrâneo, e lá dentro o Ben acaba lutando contra o Vomax possuído. Depois disso eles acabam achando que parecia ser um monte de ovos ali, só que na realidade não eram bem ovos, porque dentro desses ovos estavam os velhinhos ali da cidade, inclusive o Vomax, que acaba sendo libertado pelo Ben. E depois disso, o Ben acaba virando o Chama, que inclusive nesse momento o relógio até que recarregou bem rápido. Só que tinha um problema, porque esses aliens aí adoravam calor. O Ben então parou de usar poderes contra eles, né, e tentou até ir no soco, só que não adiantou muito, até que a Gwen acaba percebendo, através de uma arminha de água ali, que esses aliens odiavam água. Então o Ben, olhando pra cima, vê um cano subterrâneo passando por ali, atinge ele e acaba derrotando os aliens, que acabam fugindo dentro da nave. Só que no finalzinho depois, aparentemente, tinha sobrado um alien ali. No episódio 5, a gente começa vendo alguns caçadores de recompensas que estão sendo testados pelo Vilgax. Logo depois, a gente parte para ver o Ben, que está treinando também usando o diamante. Logo depois disso, os três caçadores chegam na Terra e quase saem no soco ali, mas depois acabam se separando. Então vemos que o Ben, a Gwen e o Vomax tiveram que parar a viagem porque meio que teve um problema na van. O problema, no caso, era que o Ben acabou acertando um dos diamantes ali no cabo de combustível. Enquanto isso, ele sai para meio que explorar a cidade, que parece meio abandonada, e acaba dando um sustinho ali na Gwen, na forma de fantasmático, mas então aparece um dos caçadores para lutar com ele, que é o Cirizão, que é como eu vou chamar ele aqui. O Cirizão dá um cacete no Ben, mas o Ben consegue escapar com a ajuda da Gwen, e eles acabam prendendo o Cirizão em uma plataforma ali.
Depois disso, eles metem o pé dali com a van já arrumada, só que no meio do caminho aparece um outro caçador que parece um dos ninjas do Mortal Kombat, pelo menos pra mim. O Ben, a Gwen e o Vomax param ali e entram dentro de uma mina pra tentar escapar dele, enquanto isso aparece o Cirizão ali também, e ele que começa a perseguir a galera. Lá dentro eles pulam pra dentro de um teleférico, só que então o Ben acaba virando o diamante e começa a lutar com o caçador roxo. Só que então o Cirizão também aparece e eles começam a dar um cacete no Ben. O Ben apanha muito nesse episódio aqui. Pra sorte dele, aparece o terceiro caçador, que é aquele que tá em cima de um skate muito da hora. Ele coloca os dois outros caçadores pra dormir e pega o Ben e começa a dar um sermão nele, falando que ele era um garoto, que ele não sabia usar o poder da Matrix direito. Aí nisso o Ben tenta bater nele, apanha também apanha no argumento, porque o Ben pergunta o que ele tinha de tão especial assim pra ser especialista no diamante, e aí o caçador revela que ele é da raça do diamante. Então o Cirizão e o Roxão aparecem com a Gwen e o Vomax, e nisso o diamante leva o Ben pra longe, na verdade em uma casa ali perto, deixa ele lá e começa a dar um cacete nos outros dois caçadores. Mas então o Ben vira uma massa cinzenta e consegue ajudar a derrotar tanto o Cirizão quanto o caçador roxo. Aí nisso o caçador diamante consegue prender os dois em uma espécie de cubo mágico ali, dá o skate dele para o Ben e diz que iria voltar depois porque o Matrix estava em boas mãos. Então acaba o episódio. O episódio 6 começa com o Ben trocando caretas com o moleque ali no meio da estrada, até que ele vira um insectoide para acabar com a brincadeira. Isso o Vomax chama ele porque tinha acontecido um acidente ali no meio da estrada e o Ben acaba salvando um cara usando exatamente o insectoide. Depois disso, eles acabam em um local chamado Sparksville, que tem um negócio muito interessante chamado o Troço. E o que chama a atenção nessa cidade é que, aparentemente, além do Troço, eles não têm mais nada ali para mostrar, porque é uma cidade bem tranquila e bem humilde, aparentemente. Nisso, o Ben e a Gwen resolvem ir ver o que é esse tal Troço, porque eles estão muito curiosos. E quando eles entram no local que esse negócio tá, aparece um monte de placa dizendo várias vezes para não mexer no troço, nem tirar foto, nem nada do tipo, somente poderia olhar com os olhos mesmo. E quando revela o que é esse tal troço, na verdade é uma bola gigante de elásticos. E o Ben, achando que não é nada demais, acaba virando quatro braços e começa a brincar com a bola de elásticos, até que ela sai quicando e quebrando várias coisas pelo caminho. Então o relógio do Ben descarrega e quando ele coloca a mão na bola de elásticos, meio que a gente vê uma eletricidade saindo do relógio e indo para a bola. Querendo fugir da culpa, então o Ben e a Gwen acabam indo até o Vomax. E na manhã seguinte, eles acordam com o Vomax chamando eles e veem que toda a cidade parece que foi atacada. Então o prefeito de Sparksville aparece e fala que quem causou tudo aquilo foi o chamado Megawatt, que é um alien que tem a forma que parece ser de uma bateria ou de uma pilha. O prefeito então fala que como foi o Ben e a Gwen que acabaram libertando aquele bicho lá, eles que têm que prender ele novamente. Então o Ben acaba virando o Ultra T e tenta de toda forma acabar com aquele alien, só que ele não consegue. Ele lança um poder pelos olhos do Ultra T e não consegue, ele tenta pegar ele com a mão também não consegue, e ele até consegue partir o Megawatt no meio, só que ele acaba se duplicando. E depois a gente tem o plano da Gwen tentando prender o Megawatt no chão ou aterrando ele usando um termômetro gigante, só que não dá muito certo porque depois ele acaba voltando para a superfície, ele não tinha só se duplicado, mas se multiplicado várias vezes. Então os Megawatts resolvem fazer um robô gigante ali com algumas coisas do planetário da cidade e vão em direção à usina elétrica. Só que a Ben e o Gwen têm um plano, que é usar o senso de humor estranho daqueles aliens contra eles mesmos. Então o Ben vai até eles na forma de chama, começa a atacar e provocar eles, fazendo com que eles vão até o Ben, só que o Ben acaba entrando embaixo do que parece ser uma bola gigante que está coberta, e quando os Megawatts vão até ele, eles acabam ficando presos em um vidro gigante, que o prefeito da cidade acaba transformando em uma lâmpada gigante para eles arrecadarem mais para a cidade. E o episódio acaba com o Ben tomando uma pegadinha do Vomax. O sétimo episódio de Ben 10 é um bem famoso e um bem legal até, que é o do Kevin 11. Esse episódio, o Ben é um pouquinho insuportável ali no começo, porque ele começa a desobedecer o Vomax, como por exemplo ele vira o Fantasmático ali no começo do episódio para passar por um segurança e jogar o novo jogo dos lutadores de sumô. E o Vomax fica pistolaço, dá uma bronca no Ben e o Ben começa a falar que o vô dele não é o pai dele e que ele não deveria dar bronca nele. O Ben então fica de castigo e o Vomax tenta voltar para o hotel, que eles foram expulsos por causa da vergonhice do Ben. Enquanto o Vomax sai, o Ben sai dali e vai para um fliperama, onde ele acaba conhecendo o Kevin, que usa os poderzinhos de eletricidade dele ali pra meio que soltar as fichas de um fliperama, e nisso a Gwen aparece e dá uma bronca no Ben, falando pra ele não pegar as fichas que não são dele, mas o Ben é claro que não ouve. E nisso acaba aparecendo uma galera de uma gangue ali aparentemente pra dar um cacete no Kevin, só que aí o Ben vê, vira o XLR8 e salva o Kevin. Na saída, o Ben e o Kevin acabam ficando meio amiguinhos, e o Kevin chama ele pra dar uma volta, enquanto a Gwen tenta impedir o Ben, só que ele não ouve e a Ben volta sozinha para o Vomax,
que é claro que quer saber onde o Ben está e a Gwen vai acabar contando pra ele. Bem, enquanto isso, o Ben e o Kevin simplesmente vão roubar um galpão cheio de jogos novos ali dos lutadores de sumô, só que do nada, e nesse momento do episódio eu achei meio absurdo, aparece a SWAT ali. A SWAT tá defendendo um galpão de jogos, mas de toda forma, o Ben vira um insectoide, pega o Kevin e eles zarpam dali. No final da fuga, o Kevin acaba fazendo uma proposta pro Ben pra eles meio que formarem uma equipe e ficarem ricos, só que eu acho que nesse momento aí o Ben não deve ter entendido que o Kevin estava falando de roubar. Porque no caso a ideia do Kevin era meio que parar um trem que estava carregando uma enorme quantidade de dinheiro, só que para parar esse trem, ele queria fazer com que ele batesse em um outro trem que estava cheio de passageiros. É claro que o Ben acaba discordando desse plano, sendo que ele podia ter discordado já no começo, mas tudo bem. Isso, o Ben acaba virando o Chama e o Kevin consegue meio que absorver um pouquinho da energia do alien dele e ganha um pouco dos poderes do Chama também. Ben consegue derreter as alavancas que o Kevin tinha usado para meio que juntar os trilhos dos trens. O Ben então pula em cima do trem que estava passando ali e sai dali. E só não morre caindo de cima do trem porque o Vomax estava ali perto já com a vanzinha dele. Enquanto isso, o Kevin foi lá na casa da gangue que tinha tentado dar um cacete nele e usando os poderes do Chama, quase que ele mata todo mundo, só que os poderes dele acabam sumindo no exato momento que o Ben aparece na forma de 4 braços. Aí o Ben acaba abraçando o Kevin para impedir que ele torrasse a galera ali com os poderes de eletricidade, só que o Kevin acaba absorvendo poderes também do 4 braços. Só que na verdade essa forma aí do Kevin é 4 braços, porque enquanto eu estava assistindo o episódio eu percebi que tinha 2 bracinhos cotoquinhos ali no meio do corpo dele, meio que parece que ele tem 6 braços. Ou eu tô enxergando muito mal. E essa parte é engraçada porque, pelo menos, pelo que eu assisti aí, o Kevin tava dando um cacete no Ben. Só que quando o Ben percebe que o relógio tá descarregando, ele percebe que ele sabia lutar e ganha do Kevin. Só que no final o Ben acaba meio que sentindo dó ali do Kevin pelas coisas que ele tá falando e faz um gesto ali, cedendo a mão pra ele, meio que fazendo um tratado de paz ali. Só que aí o Kevin pega o Ben, levanta ele e tenta arrancar o relógio do braço dele. Só que aí meio que a gente vê uma explosãozinha ali e o Kevin é jogado pra longe e aparentemente ele tinha perdido os poderes. Só que no final do episódio a gente vê que na verdade o Kevin tinha sim pegado parte dos poderes do relógio. E galera, eu acho que aqui no episódio 7 é um bom momento pra gente parar e continuar em um próximo vídeo, pra ele não ficar gigantesco, né? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe também, deixa alguma coisa aí no comentário também. Valeu, falou, tchau.